Bem-vindo a mais um encontro com a palavra. Acomode-se e abra sua Bíblia agora no 3º capítulo da carta de Paulo aos Romanos. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos e, portanto, vamos começar hoje a estudar o capítulo 3. Vimos o primeiro capítulo em detalhes e corremos um pouco com o capítulo 2. Queremos que você fixe bem o capítulo 1 porque ele é muito importante e serve como base para todo o livro. Mas vamos acelerar um pouco o nosso ritmo e ver rapidamente o capítulo 2 e parte do 3. Dizem que o perigo de todas estas seitas não é apenas o engano que as pessoas retêm, mas o quanto elas se distanciam da verdade. O pior não é o não bíblico que elas aprendem com estas seitas. O pior é que, quando elas entram nesse sistema de fé, acham que suas necessidades espirituais foram supridas e se fecham para a exposição da verdade. Esse é o perigo das falsas doutrinas e das seitas. Tendo apresentado esta perspectiva, espero que você compreenda o que eu vou dizer agora. Vamos assumir que tudo que Paulo afirmou nestes capítulos seja verdade e que eu tenha um preconceito. Para aqueles que não acreditam e não concordam com a argumentação de Paulo, saibam que todos são bem-vindos ao estudo desta carta. Vamos supor, por um minuto, que tudo que Paulo falou é verdade, que a salvação é totalmente baseada no que é ensinado nesse trecho do Evangelho de Jesus Cristo. Sabe de uma coisa? Acho que quando chegarmos ao céu, vamos ter algumas surpresas. Você sabe dizer qual é a seita que, mais do que qualquer outra, impede as pessoas de irem para o céu? É a chamada Cristianismo Sociedade Anônima. De todas as seitas existentes no mundo, acho que esta é que mais afasta as pessoas do céu. Imagine que você compartilhe o Evangelho com alguém e depois ouça desta pessoa assim: olha, amigo, eu já sou líder na minha igreja, sou presbítero, diácono ou sei lá o quê. Já sei tudo que você vai falar e, sinceramente, você não precisa gastar o seu tempo comigo, não. Sabe, essas pessoas acham que cumpriram os requisitos de salvação porque são religiosas ou porque estão ligadas a alguma organização evangélica com um determinado sistema de fé, porque são membros de alguma igreja. Aí acham que já têm a fé firmada no Cristo vivo. Pode ser que elas nem saibam quem Cristo é, que não passaram por uma regeneração, pela redenção. Todas essas experiências sobre as quais comentaremos nesse estudo da carta de Romanos. É possível acontecer da pessoa ter tudo de uma vida religiosa e não viver a realidade que Paulo descreve nesta epístola. Por isso acho que esta é a seita que mais impede as pessoas de chegarem ao céu. Eu não tenho a intenção de humilhar ninguém quando falo isso, não. Estou apenas tentando lançar um desafio. Participe desse estudo da carta de Paulo aos Romanos com o coração e a mente abertos. Não venha de cabeça feita. Abra seu coração, isso mesmo. Vamos estudar Romanos e vamos tirar daqui algo muito importante para a nossa vida de fé. Paulo foi muito profundo no capítulo 1 e também muito verdadeiro. Acho melhor encarar o que é mais difícil e denso agora, encontrar o caminho para a realidade espiritual, do que descobrir que tudo é pesado e denso lá do outro lado, e daí perceber que ficou fora do céu porque não queria digerir o que era mais difícil. Depois do primeiro capítulo, que é um capítulo mais denso, passaremos para os capítulos 2 e 3. Nesses capítulos, Paulo imaginou que estivesse sendo questionado. Ele imaginou um diálogo com alguém, e como dissemos no último programa, alguns acham que a pessoa com quem ele estava dialogando era um judeu religioso e legalista, o mesmo tipo de gente que procurou pressionar Jesus contra a parede. Outros dizem que nos primeiros 16 versículos do capítulo 2, Paulo estava travando um diálogo imaginário com um filósofo grego moralista. Os gregos eram grandes filósofos e se dedicavam à filosofia ética e se consideravam moralistas. Para alguns estudiosos, Paulo estava dialogando com um filósofo ético e moralista. Mas com toda certeza, a partir do versículo 17 do capítulo 2, a pessoa com quem Paulo discutia era um judeu. Eu particularmente acho que ele dirigiu esta carta inteira para um judeu. No capítulo 2, Paulo tratou de 3 pontos com este judeu legalista. Nos primeiros 16 versículos, ele tratou da proposição a que eles se apegavam. Sou justo por causa da posição que ocupo, por causa do meu status.
Eu nasci judeu e por isso não preciso ouvir esta conversa sobre salvação e pecado. Eu nasci judeu e isto me torna uma pessoa justa. Paulo iniciou o capítulo 2 falando de um assunto iniciado no capítulo 1, em que ele destacou: no Evangelho é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens. Um dos pontos que Paulo destacou no capítulo 2, entre tantos que podemos citar, foi: todos são indesculpáveis. Os homens não têm desculpas. O que vale é o que você faz a partir do que já sabe. O que torna todos os homens indesculpáveis não é o que eles não sabem, mas sim o que sabem e o que não fizeram com aquilo que já sabiam. Paulo argumentou que todos possuem a ideia do certo e errado e vivem de acordo com esses conceitos, e é isso que torna todos indesculpáveis. Estes foram dois pontos que Paulo destacou neste suposto diálogo do capítulo 2. Ele deixou bem claro: no que se refere ao julgamento de Deus, todos são indesculpáveis. O julgamento de Deus é certo, é universal, sem exceções, e todos passarão por ele. Principalmente você, provavelmente se referindo ao judeu legalista que julgava outras pessoas. Principalmente você, com seu absolutismo moralista, que tenta sempre se colocar acima de todo mundo. Quando você faz isto, se coloca acima da lei. Você não está sendo julgado pela lei, mas está julgando todo mundo, menos você. E por isso, no que se refere ao julgamento de Deus, você não tem desculpas. Nos 16 primeiros versículos do capítulo 2, Paulo destaca vários pontos a respeito do julgamento de Deus. Não se pode escapar do julgamento de Deus. O julgamento de Deus é cumulativo, você começa a acumular a partir do dia que nasce. O julgamento de Deus é imparcial. Entre todos os pontos que Paulo destacou a respeito do julgamento de Deus, acho que o mais importante está no versículo 6. Deus retribuirá cada um conforme o seu procedimento. É importante fazer esta distinção enquanto estudamos esta epístola de Paulo. Ele ainda não está falando sobre salvação. Nesta carta, Paulo chama a salvação de justificação, que significa ser declarado justo por Deus. Mas no capítulo 2, ele ainda não chegou neste ponto. Neste capítulo, ele falou sobre o problema do pecado e sobre a certeza do julgamento de Deus. Quando Paulo se refere às obras, ou seja, que Deus retribuirá a cada um conforme seu procedimento, isto não se refere à salvação, mas ao julgamento. Por isso, não se confunda, o julgamento terá como base as obras da pessoa. Em outras palavras, nos primeiros 16 versículos deste capítulo, Paulo fala sobre o fato do julgamento de Deus não depender do direito de nascimento nem da nacionalidade da pessoa, mas das suas obras. Os religiosos judeus acreditavam que o julgamento seria baseado no simples fato da pessoa ser ou não judia. Paulo enfatiza que não existe nenhum direito de nascimento nem nacionalidade que traga qualquer vantagem, ou acrescente qualquer espiritualidade, ou exima a pessoa do julgamento de Deus. O julgamento de Deus baseia-se no comportamento, nas atitudes, nas obras da pessoa. Na segunda parte deste capítulo, dos versículos 17 a 24, Paulo aborda outra crença dos judeus legalistas referentes aí à lei de Deus. Paulo afirmou no início do capítulo 3 que os judeus se gabavam da lei de Deus ter vindo ao mundo através deles. Ele confirmou: realmente a palavra de Deus veio ao mundo através do judeu. O problema é que a maioria dos judeus acreditavam que porque os oráculos ou mandamentos ou a lei de Deus lhes tinham sido dados, eles estavam quites. Afinal, além de já serem salvos, eles ainda tinham providenciado um Salvador para o mundo. Eles podiam mostrar para todo mundo como ser salvo, porque a lei de Deus tinha sido entregue apenas para eles. Eles achavam que por isso já tinham se resolvido com Deus. Por isso, quando Paulo tentou falar sobre salvação com eles nesta carta, eles não quiseram ouvir. Eles não queriam que Paulo conversasse com eles sobre pecados, nem sobre o evangelho da salvação. Afinal, de acordo com eles, a custódia da lei de Deus estava com eles. Eles se consideravam curadores da lei de Deus para todo mundo, e por isso já estava tudo certo entre eles e Deus. O que Paulo estava dizendo nesta parte do capítulo 2 de Romanos
é que o julgamento de Deus não dará privilégios a ninguém, mas será baseado nas atitudes e na vida que a pessoa viveu. Eles podiam ter recebido a lei de Deus, mas isso não significava que não passariam pelo julgamento. Aliás, eles receberiam um julgamento mais severo do que os gentios ou do que aquelas pessoas que não conhecem a lei de Deus. De forma alguma, eles seriam eximidos do julgamento só porque tinham uma lei de Deus. Pelo contrário, isso apenas impunha sobre eles uma responsabilidade maior do que aqueles que nunca tinham ouvido falar sobre a palavra de Deus. A Bíblia é consistente ao ensinar este princípio. Se não há luz, não há pecado. Jesus destacou este ensino 2 vezes só no Evangelho de João. Esse princípio pode ser um consolo para muita gente. Quando eu era estudante, uma dúvida me perseguia. Sempre me simpatizo com estudantes que fazem muitas perguntas, porque eu era um estudante que questionava o professor constantemente. Uma das minhas dúvidas era a seguinte: como as pessoas podem ser responsabilizadas pelo que não sabem? Pois bem, as Escrituras, e principalmente Jesus, afirmam que não somos responsáveis pelo que não sabemos. Nos Evangelhos de João, capítulo 9, Jesus curou um homem cego e depois pregou um sermão muito importante, o sermão da luz do mundo. Jesus afirmou ser um tipo especial de luz. Jesus era o tipo de luz que revelava a cegueira de alguns e dava visão a outros que sabiam que não podiam enxergar. Acho que já contei para você a história de uma explosão em uma mina de carvão. Os mineiros ficaram presos durante 3 dias e 3 noites em completa escuridão. Quando o grupo de resgate chegou até eles, todos festejaram e um dos mineiros perguntou: "Por que vocês vieram no escuro?" Todos ficaram em silêncio porque o grupo de resgate tinha aquelas luzes acopladas em seus capacetes. Naquele momento, perceberam que 3 dias atrás aquele homem havia ficado cego com a explosão, mas não tinha ficado sabendo até que a luz chegasse. No Evangelho de João, capítulo 9, Jesus disse: "Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos." Prepare-se para o próximo programa. Eu tenho certeza que a luz do mundo, Jesus Cristo, quer brilhar ainda mais na sua vida.